pessoal. A aula hoje é de revisão para avaliação de vocês, certo? O primeiro capítulo que nós vamos ver é o capítulo 5, né, que fala de DNA e hereditariedade, tá? Eu vou estar abordando aqui os pontos mais relevantes, né, e das possíveis questões que vão cair na nossa avaliação. Primeira parte, nós vamos saber o que é nucleotídeo, né? São polímeros, certo? E eles são formados sempre de pentose, que eu chamo de açúcar, fosfato e base nitrogenada. Como exemplo de nucleotídeos, nós temos os ácidos nucleicos DNA e RNA, tá? Como a gente pode ver aqui na imagem, nós temos um exemplo do nucleotídeo de RNA, onde nós temos aqui a bolinha azul representa o fosfato, o pentágono amarelo representa o açúcar, que o açúcar do RNA é a ribose, e nós temos aqui as bases nitrogenadas, que as do RNA pode ser adenina, uracila, citosina e guanina. Já no nucleotídeo do DNA, nós também vamos ter fosfato, vamos ter a pentose, que é a desoxirribose, e vamos ter como base nitrogenada adenina, timina, citosina e guanina, tá? Então, aqui está uma das diferenças do DNA e do RNA, que é a questão do açúcar, do RNA ribose, do DNA desoxirribose, e as bases nitrogenadas, que você pode observar que no RNA tem uracila, e no DNA não tem uracila, tem timina. Bom, as bases a gente divide em púricas e pirimídicas, tá? As pirimídicas é a citosina, a timina e a uracila, e a base púrica é a adenina e a guanina. O que diferencia? O que diferencia umas das outras, gente, é a questão dos anéis. Se você observar na pirimídica, é apenas um anel, tá? Apenas um círculo, ok? E na base púrica, a gente pode observar que tem dois círculos, então são dois anéis. Então, as pirimídicas são representadas pela citosina, timina e uracila, e as púricas pela adenina e a guanina. Função do RNA. A função do RNA é sintetizar proteínas, certo? Lembrando que essas proteínas que eles sintetizam são proteínas diferentes uma das outras, tá? As bases do DNA, as pirimídicas ou piridíminas, né? Citosina e timina, as púricas ou purinas, adenina e guanina, e as bases nitrogenadas do RNA, as piridíminas ou pirimídicas, né? A citosina e a uracila, e as purinas, que é a mesma coisa que púricas, né? São a adenina e a guanina. Bom, gente, o que a gente pode observar aqui? Aqui tá as diferenças, né, que eu falei entre um e outro, tá? Só para poder relembrar, tá? Né, que o DNA eu chamo de ácido desoxirribonucleico, tem fita dupla, as bases é adenina, guanina, citosina e timina. O RNA a gente chama de ácido ribonucleico, a fita é simples e as bases são adenina, guanina, citosina e uracila. Bom, regra do DNA. Gente, quer dizer que a quantidade de adenina tem que ser igual a de timina, porque a adenina se liga a timina e timina se liga a adenina. Para eu poder ter uma recordação, tipo um macete para poder lembrar que a adenina se liga a timina, é só lembrar do nome Agnaldo Timóteo, certo? Que adenina se liga a timina. Guanina se liga a citosina, e citosina se liga a guanina. O macete também aqui, para você poder absorver melhor, é o nome Gal Costa, onde vai estar explicando, né? O G de guanina e o C de citosina. O que eu quero que vocês entendam? Que a quantidade de ligantes tem que ser a mesma, certo? Eu trouxe uma questão aqui para vocês, né? Onde a questão número 1, ele pede para você fazer a duplicação desse DNA. É só lembrar, gente. Adenina se liga a timina, então A vai para T. Guanina se liga a citosina, então G vem para C. Certo? Timina se liga a adenina, guanina a citosina, guanina a citosina, timina a adenina, adenina a timina, timina a adenina e guanina a citosina. Então, fiz aqui o processo da duplicação do DNA, duplicação do material genético. Sempre seguindo a regra Agnaldo Timóteo, que é adenina, timina, né, ou timina, adenina, e a regra Gal Costa, que é guanina, citosina ou citosina, guanina, tá? Questão 2. Se em uma fita de DNA tem 35% de timina, qual é a quantidade de citosina? Gente, se eu tenho 35% de timina, quem é que se liga a timina? É a adenina. Então, se eu tenho 35% de timina, eu tenho que ter 35% de adenina, tá?
Então, somando os 35 da timina com os 35 da adenina, a gente já vai ter 70%. Sempre quando a gente se refere à porcentagem, o total é 100. Então, se eu tenho 35 de timina, 35 de adenina, eu tenho um total de 70, então sobra 30. Então, eu vou ter 15 de citosina e 15 de guanina. E uracila vai ser zero, porque no DNA não tem uracila, né? Uracila pertence ao RNA, tá? Como vocês podem observar aqui, a fita de DNA é uma fita dupla, certo? Onde vamos ter dentro as bases nitrogenadas, certo? E essa fitinha azul, as duas fitas azuis, certo? Elas é onde vai estar o açúcar e o fosfato, tá? Que o açúcar do DNA é a desoxirribose. Regra do RNA. Gente, a adenina se liga à uracila. Lembrando, percebam que eu botei a seta de adenina para uracila, mas eu não botei seta de uracila para adenina, o que significa que quando tiver uracila, a gente não vai ligar a adenina, tá? Guanina se liga a citosina e citosina a guanina, vice-versa. Se tiver timina, ela vai vir da duplicação do DNA. Aí a gente vai, no lugar de timina, né, vai ligar ela à adenina. Um exemplo de fita de RNA. Onde tiver A, que é a adenina, a gente liga para U. Onde tiver G, para C. Onde tiver T, lembra, se vier timina, a gente vai botar adenina. Então, TA. A vai para U, T vai para A vai para U. Pode observar, gente, que é como eu falei para você. A adenina vai para uracila, adenina, uracila, guanina, citosina, né? Citosina, guanina, guanina e guanina, citosina. Sempre seguindo a regra. Adenina vai para uracila, guanina, citosina, guanina. E se vier timina, a gente vai ligar a adenina, tá ok? Regra do RNA. Lembrando que o RNA é uma fita única, tá vendo? Ela é diferente do DNA, que é uma fita dupla. Certo? Então, sempre vai haver o processo do DNA de autoduplicação, é o que eu chamo de replicação. Ele se autoduplica, se replica, transcreve a informação para o RNA mensageiro, o RNA mensageiro traduz a informação e codifica o que eu chamo de proteínas, tá ok? Quais são os tipos de RNA? Bom, gente, a gente observou que primeiro se forma o DNA, certo? Então, o RNA ele é formado a partir do DNA por um processo chamado de transcrição. E nós temos três tipos: o RNA mensageiro, o RNA ribossômico e o RNA transportador. Qual é a diferença de um em relação ao outro? É que o RNA mensageiro ele pega a informação para sintetizar a proteína. O RNA ribossômico ele participa da formação dos ribossomos. E o transportador ele vai apenas transportar aminoácidos, ou seja, né, proteínas, durante o processo da síntese proteica. Bom, gente, nós temos aqui alguns conceitos do que é genoma, é o conjunto de todas as informações genéticas de um organismo, incluindo os seus genes, e a diferença de genótipo e fenótipo. Fenótipo é quando você pega suas características físicas, né? E genótipo é a característica genética que você já traz consigo, né? Por conta da transmissão das características hereditárias. Então, o fenótipo é justamente pegar o meu genótipo e alterar com o meio, tá? Por exemplo, você tem cabelo cacheado. Então, sua característica genética é cabelo cacheado. Mas você alterou quando você fez uma progressiva. Então, é uma característica fenotípica. E a sua característica genotípica continua sendo o cabelo cacheado. Bom, quando eu falo em fatores hereditários, eu tenho que lembrar de Mendel, que é o pai da genética, tá? Mendel fez experimentos com ervilhas. Por que ele escolheu ervilha? Porque era de fácil cultivo, era de simples manuseio, o ciclo reprodutor era curto, existia uma farta produção de sementes, né? E existia a facilidade dessas ervilhas se autofecundar, ok? O que é que nós temos que lembrar? Quem é o homozigoto e quem é o heterozigoto? O homozigoto é aqueles que carregam por si características puras e heterozigotos características híbridas. Então, se eu tenho duas letras iguais, né? Lembrando que aqui na genética a letra maiúscula ela é diferente da minúscula. Então, o homozigoto, azão, azão, são iguais. E azinho, azinho são iguais. Já o heterozigoto é o azão e o azinho. Você pode observar também que Mendel, quando ele fez o cruzamento das ervilhas, ele fez o cruzamento de ervilhas puras amarela com ervilhas puras verde. E aí, ele usou vezão para semente amarela
e Vzinho para a semente verde de ervilha. Quando ele cruzou, ele deu um cruzamento Vzão. Tá vendo? Vzão, o amarelo, e Vzinho. E aí ele fez o autocruzamento. Pegou esse Vzão e retrocruzou com ele mesmo, Vzinho. Nesse cruzamento, ele deu Vzão, certo? Ele deu Vzão e Vzinho. Você pode observar aí que quando cruzou uma semente pura amarela com a semente pura verde, deu uma híbrida, que é uma Vzinho. E quando ele fez o autocruzamento, ele pôde ter também sementes verdes e sementes amarelas, tá? Gente, eu não vou cobrar esses cruzamentos na nossa avaliação, tá? Até porque eu teria que ter mandado questões e ter explicado mais detalhadamente a questão do cruzamento para vocês. Então, agora, nesse momento, eu não vou cobrar o cruzamento, mas a parte teórica desse capítulo, ok? Bom, a diferença entre a primeira e a segunda lei de Mendel é que a primeira lei de Mendel, ela usa apenas uma característica, e a segunda lei de Mendel, ela observa duas ou mais características, tá? O que foi que ele percebeu? Que quando ele olhou mais de uma característica, ele olhou que elas segregam de maneira independente e que em diferentes proporções. Bom, gente, boa sorte, bons estudos.